Então vamos lá, gente. Continuando o nosso vídeo, desculpa o atraso, eu expliquei para vocês nos stories que eu tive um probleminha com a iluminação aqui, mas estamos de volta com a peça de fio de malha, tá? Então vamos lá, a gente terminou a nossa base aqui, né? Ela ficou quadradinha e agora a gente vai subir o nosso cesto de crochê. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai agora, primeiro, para o nosso cesto sempre ficar muito bem estruturado, quando a gente termina uma base quadrada ou até a base redonda, nos próximos vídeos eu mostro pra vocês sobre a redonda, tá? Mas eu gosto de fazer esse procedimento em todo tipo de base que a gente vai subir cesto, porque eu acho que dá uma estrutura muito legal pra peça. Então, a gente vai sempre passar pontos baixíssimos em toda a nossa base, tá? Eu ainda não mostrei aqui pra vocês como faz o ponto baixíssimo, mas agora que a gente já sabe os pontos baixo, meio ponto alto e ponto alto, fica bem fácil, tá? O ponto baixíssimo é bem tranquilo de fazer. E aí aqui, como eu já falei pra vocês, cada crocheteira faz o seu jeito. Eu gosto de começar o ponto baixíssimo longe das quinas, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que começam direto nas quinas, mas eu não gosto porque eu acho que o trabalho fica muito grosso onde a gente começa, porque a gente vai ter que quando a gente faz o ponto, a gente vai arrematando o fio junto, e eu acho que fica muito grosso, tá? Eu não gosto. Então, eu gosto sempre de pegar um ponto longe da próxima quina que a gente vai seguir o nosso trabalho. Então, aqui, por exemplo, a gente vai começar o nosso ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? A gente tá com a nossa base pra cima, né? Aqui é o lado correto dela. Isso aqui é a parte de trás, ó, a gente consegue ver aqui que esse é o avesso do nosso trabalho. Então, com o nosso trabalho virado pra gente, a gente vai colocar a agulha no ponto que a gente escolheu e vai puxar o fio do rolo que tá lá atrás pra frente, tá? E vai fazer essa primeira correntinha aqui. Sempre deixa um fio aqui pra gente fazer o arremate e esse arremate, o que é o arremate, né? Eu acho que eu já falei aqui, mas o arremate nada mais é do que a gente prender esse fio aqui atrás de alguma maneira, para que o nosso ponto não solte. E como que a gente pode fazer esse arremate? O arremate pode ser feito colocando o fio aqui para trás, entrando ele nos pontos que já foram feitos, ou então aqui, como a gente vai seguir o trabalho aqui, a gente pode prender ele para que ele não solte. Como que a gente pode fazer isso? A gente fez aqui essa primeira correntinha e pra gente ter certeza que o nosso ponto não vai soltar, a gente pode passar ele aqui nas correntinhas que já estão prontas, ó. A gente vai entrar, eu gosto de pegar uma agulha mais fina pra fazer isso, tá? A gente vai entrar aqui, ó, e puxou o fio do arremate, ó. A gente vai sempre, uma hora agulha de frente, outra hora a agulha de trás. Então, ó, a gente vai prender o fio no nosso trabalho, para que ele fique bem firme e ele não solte de jeito nenhum, ó. Você pode deixar uma pontinha aqui, porque depois a gente esconde ela com o nosso ponto, tá? Então, aqui, ó, ele tá bem preso, ele não vai soltar, podem ficar tranquilas, tá? Então, aqui a gente vai ajustar a nossa agulha, aquela correntinha que a gente tinha feito, e agora a gente vai começar os pontos baixíssimos. Os pontos baixíssimos a gente vai pegar ele aqui no topo do ponto, tá? Então, a gente vai entrar com a agulha no próximo ponto, puxar o fio que tá lá atrás, ó. Puxei o fio que tá lá atrás e fez aqui duas correntinhas, certo? Se a gente estivesse fazendo um ponto baixo, a gente ia enganchar aqui e terminar o ponto baixo, mas a gente vai fazer baixíssimo. E o baixíssimo nada mais é trazer o fio de trás e entrar na correntinha que tava na agulha, tá? Então, vamos de novo, ó. Entrou no próximo ponto, puxou o fio pra frente e nessa mesma puxada a gente entra na correntinha que tava pronta, tá? E a gente vai fazer isso até o final. Ó, entrou, puxou e entrou no ponto que já tava, na correntinha que já tava feita, tá? Então, a gente vai fazer isso até o final. Nas quinas, a gente vai seguir o mesmo procedimento, tá? Pode ser que algumas quinas sejam um pouquinho mais apertadas, é normal, porque lembra que aqui a gente fez aquela correntinha para fazer a quina? Então, ela pode ser que fique um pouquinho mais apertada mesmo, não tem problema, tá? A gente vai colocando a agulha dentro até ela entrar, vai ajustando a agulha e vai seguindo normalmente em todo o nosso trabalho, ó, tá?
E aí a gente vai sempre ajustando o nosso fio de malha, principalmente nas quinas, olha como a quina fica bem certinha, tá? Mas vamos sempre ajustando pra gente, porque o fio de malha é maleável, lembra que eu falei pra vocês? Então, para que o nosso trabalho fique sempre certo no fio de malha, a cada 3, 4 pontos a gente tem que ir ajustando ele, tá? Isso é bem normal no fio de malha, ó, aqui a gente tem uma quina bem apertadinha. Tentem sempre fazer as quinas de vocês um pouquinho mais, principalmente no começo, fazer elas um pouquinho mais frouxas, tá? Porque daí vocês não tem essa dificuldade. Então, vamos lá, continuar. Aqui, ó, a gente tinha aquele ponto, lembra que a gente deixou aqui atrás, quando a gente terminou a nossa base? A gente pode passar ele aqui, ó, e fazer a mesma coisa, na verdade, vamos lá. A gente pode passar ele aqui nas nossas correntinhas, porque você pode tanto fazer assim nas correntinhas, ou só deixar ele atrás quando você for fazendo. Se você passar pelas correntinhas, ele vai ficar bem mais firme, tá? Aí a chance dele soltar, ele nunca vai soltar mesmo, porque ele vai ficar entrelaçado aqui. Mas você não precisa obrigatoriamente entrelaçar, você pode só deixar ele aqui, ó, e ir trabalhando em cima dele, fica a seu critério, tá? Mas como aqui a gente já tinha feito entrelaçando, vamos continuar. Então, aqui a gente vai fazendo sempre os pontos baixíssimos na nossa base, tá? Eu vou terminar aqui, só mostrando aqui, ó, a gente tem a quina, né? Então, a gente arruma o nosso trabalho. Ó, aqui eu achei que esse ponto ficou, por exemplo, um pouco maior. Se você for olhar, comparar ele com o anterior, eu achei que ele ficou muito frouxo. Então, eu vou voltar, ajusto aqui na agulha, ó, e faço o ponto, tá? E aí, a gente vai fazer até o final. Eu vou cortar o vídeo agora para ele não ficar muito longo, mas é só vocês irem fazendo até o final, sempre ajustando, principalmente nas quinas, ó, pra sua quina ficar bem quina mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, ó. Cheguei no final do meu trabalho, como que eu sei que é o final? Aqui, ó, nesse ponto, ele ficou até um pouquinho mais aberto, não tem problema, tá? Porque ele vai ser ajustado quando a gente subir todo o nosso trabalho e etc, não se preocupem. Mas então, aqui, ó, como já tem um ponto saindo desse ponto, aqui, ó, dois vezinhos saindo desse ponto, a gente sabe que aqui a gente não vai entrar, porque já tem um ponto aqui, tá? Então, aqui, ó, o último lugar que a gente conseguia entrar foi aqui, terminamos, então, os nossos pontos baixíssimos na base. E agora, como que a gente vai finalizar essa base, tá? Porque a gente não pode deixar esse buraco aqui, né? A gente tem que criar, fazer igual a gente fez aqui, quando a gente terminou de fazer os pontos baixos, a gente vai ter que criar a ilusão de uma correntinha. Então, como que a gente vai fazer? Igual a gente fez da outra vez, a gente vai puxar, aqui eu já tinha cortado o fio, tá? Então, a gente vai puxar aqui todo o nosso fio, ó, e vai deixar ele assim. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, mas agora com o trabalho virado pra cima. A gente vai pegar a nossa agulha, ó, vou deixar... Se você tiver uma superfície plana, principalmente no começo, sempre faça o seu trabalho nessa superfície plana, tá? Porque vai evitar que você fique segurando o trabalho, que ele fique todo torto. Então, é bem legal que você tente sempre trabalhar em uma mesa, alguma coisa assim, principalmente quando a gente for subir o nosso trabalho, que eu vou mostrar pra vocês. Mas então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer igual a gente fez antes, a gente vai segurar a nossa linha que a gente cortou aqui, vai pegar a nossa agulha de fora pra dentro, ó, nessas duas correntinhas, a gente tem que entrar nas duas correntinhas, ó, tá? Aqui nas duas correntinhas, a gente vai pegar esse fio e passar pra fora, ó. Então, aqui, ó, a gente já criou a primeira perninha do Vzinho. E agora, a gente tem que criar a segunda, ó. A gente tem, ó, esse fio tá saindo do ponto de trás. Então, a gente vai ter que criar essa segunda voltinha no ponto de trás também. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai segurar aqui, ó, você pode ir tentando procurar aqui com o seu dedo, porque a gente vai ter que colocar a agulha aqui atrás, de um jeito que ela saia nesse lugarzinho aqui. Não tem muita regra, tá? Você vai pegar a sua agulha, ó, e colocar ela aqui pra sair nesse Vzinho. Vou te mostrar aqui, ó. Esse é o ponto, por isso que eu falo pra colocar o dedo, porque você consegue sentir aqui onde tá o buraco, tá? Então, ó, a gente colocou o nosso dedo aqui, ó, e aqui tá o nosso buraco. Então, a gente vai entrar com a agulha aqui, ó,
E se você olhar, ela vai sair lá na frente. Saiu aqui na frente, mas não dentro do ponto. Então, a gente vai colocar a agulha aqui dentro, ó. E aí, a gente vai puxar esse fio lá pra trás. Tá? E aí, quando você vira o seu trabalho, ele tá bem certinho. Você nem consegue ver onde a gente começou, onde a gente terminou. Nossa base tá completinha com pontos baixíssimos. Esse fio aqui a gente vai arrematar na própria peça, porque a gente não vai... Agora, como a gente vai subir usando esses pontos aqui, a gente não vai conseguir pegar ele pra prender na peça, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que eu arremataria esse fio. A gente vai pegar... Sempre tenta pegar os pontos próximos, tá? Porque senão fica aparecendo e aí fica feio. As pessoas conseguem ver aonde você tá fazendo o arremate. Mas a ideia é que você vá colocando esse fio dentro dos pontos próximos dele, ó, para que ele fique bem presinho. E aí você vai, não tem ordem, não tem lógica aqui, na verdade. Você só vai passando ele mesmo dentro dos pontos, ó, de um jeito que ele fique preso, mas não apareça no seu trabalho. Então, eu gosto de fazer movimento de vai e volta, porque eu acho que fica bem mais presinho do que a gente só fazer um movimento contínuo aqui, por exemplo. E aí, a gente vai colocando ele, sempre arrumando, tá, gente? Pra não ficar não ficar grosso, não ficar nada disso. Como é que a gente é um fio da mesma cor, mesmo que a gente trabalhe nele, ó, não aparece que a gente tá fazendo. Então, você pode passar aí dentro de 5, 6 pontos para garantir que seu trabalho vai ficar bem firme. Depois, a gente pode colocar um pinguinho de cola aqui, se você quiser, se você tiver cola de tecido ou cola universal. E aí, você tá com o seu trabalho já bem certinho e não vai soltar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai subir o nosso cesto. E como que a gente sobe o nosso cesto? Como eu falei pra vocês, é importante que vocês, nesse começo, deixem a sua base bem rente na mesa, tá? Pra que ela não fique torcendo, ó. Porque olha como é o fio de malha, ó. Se eu fizer isso aqui, ele vai ficar, tá? Então, por isso que eu falo que é sempre importante vocês arrumarem a sua base e ir fazendo os pontos em uma base reta, porque daí evita que o seu trabalho fique deformado. Mas então agora a gente vai pegar o nosso trabalho. Como a gente tá numa base quadrada, quando for redonda também, a gente pode começar em qualquer lugar. Eu, de novo, nessa etapa, eu não gosto de começar pelos cantos. Eu nunca gosto de começar nada pelos cantos, eu acho que fica... Que não vale a pena, eu acho melhor sempre começar até longe dos cantos pra gente poder fazer o fio de arremate, pra gente poder ter um trabalho um pouquinho mais tranquilo quando chegar nas bases, nas quinas, tá? Então, a gente vai pegar aqui a nossa agulha, o nosso trabalho virar de frente pra gente, e aqui eu vou virar ele assim, só pra vocês entenderem como que eu vou fazer. Mas vocês, quando vocês entenderem como é feito, tentem trabalhar com ele assim, tá? Eu vou só mostrar pra vocês ele assim, e depois eu vou trabalhar assim pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas então, com a nossa agulha da gente pra dentro do trabalho, vamos fazer assim pra vocês entenderem, a gente vai pegar então a nossa agulha de fora pra dentro e vai colocar, você vai escolher a correntinha que você quiser. Eu vou pegar aqui, ó, de fora pra dentro, você vai pegar as duas alcinhas e vai puxar o seu fio do rolo pra fora, ó, tá? Puxou aqui pra fora, a gente vai então começar a subir o nosso cesto. Ó, ele vai ficar assim, a gente tá fazendo um ponto de altura, deixa eu ver se vocês conseguem ver. A gente vai fazer um ponto de altura aqui. Aqui é até legal falar uma coisa pra vocês, tá? A gente vai começar, então, a nossa primeira fileira da subida. Essa primeira fileira da subida, é importante que ela fique um pouquinho mais frouxa do que as outras e que você não tenha um ponto muito apertado nessa primeira. Porque como é a primeira, pode ser que se o seu ponto for muito apertado, ele vai dar uma diferença, como que eu posso explicar? Ele vai meio que comer o primeiro ponto. Vocês vão ver no decorrer do trabalho. Mas a primeira fileira, para que seu cesto fique bem certinho, eu recomendo que ela seja um pouquinho mais frouxa. Se vocês quiserem, vocês podem até usar uma agulha de um número a mais na primeira fileira. E depois, na segunda, vocês voltam com a agulha que você vai trabalhar o seu fio, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma agulha 7. É que eu já sei, né, o ponto, eu já tenho um pouquinho mais de experiência. Mas para quem tá começando, se você tiver
tivesse uma agulha 7, eu recomendaria que você usasse uma 8 só nessa primeira e depois você voltasse para 7, tá? Mas isso é só uma dica, é só um jeito que eu acho que fica... Eu aprendi assim e é uma dica que eu levo até hoje pra mim, tá? Então, aqui, a gente fez esse primeiro ponto de subida e agora a gente vai, sempre esse fio aqui, ó, a gente vai pode arrematar aqui igual a gente fez nos outros, passar aqui nos pontos, sempre em zigue-zague pra ele ficar bem preso. E aí, a gente vai trabalhar em cima desse fio pra ele ficar super preso, tá? Aqui pode ser que fique um pouquinho mais confuso, né? Porque ele cria uma ilusão de um outro fio, mas aí vocês vão saber aqui onde vocês vão ter que pegar. Mas aqui, ó, então a gente fez essa primeira correntinha e agora a gente vai pegar o fio de trás e passar ele pra frente, ó. Então, a gente fez aqui o primeiro ponto da nossa subida. Vamos ver se dá pra ver, acho que dá, né? Então, agora a gente vai continuar com pontos baixos e a gente vai pegar aqui, ó. Ignorem esse fio que tá aqui no meio, que é o que a gente passou aqui. Mas a gente vai pegar as duas correntinhas da nossa base e eu vou mostrar assim primeiro, as duas correntinhas, ó, de fora pra dentro e vai fazer um ponto baixo. Então, a gente pegou o fio, puxou pra fora, ó. Aqui, deixa ele um pouquinho mais frouxinho do que como se você fosse fazer normal e faz o ponto baixo, tá? A mesma coisa, vou mostrar de assim agora, ó. De fora pra dentro, nas duas correntinhas, puxou e fez o nosso ponto baixo um pouquinho mais frouxo que o normal. E aí, a gente vai fazer isso em todo o trabalho, mostrando de assim de novo. A gente vai pegar as duas, puxar pra frente e fazer o ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer isso em todo o nosso... em todo o nosso trabalho. Aqui que eu já mostrei pra vocês, agora eu vou fazer aqui mais um pouquinho pra vocês verem, mas ó, quando eu falo da base reta, é pra vocês fazerem assim, ó, o trabalho tá aqui na sua base, aqui no caso eu tô em uma mesa, então você vai pegar as duas correntinhas com o trabalho assim, puxar o ponto aqui, ó, e com a base assim você continua o trabalho, olha. Pegou as duas correntinhas, vamos no ponto baixo e vai, ó, puxou e fez. E vai fazendo com o seu trabalho na base, tá? Lembrando sempre de ajustar, ó, principalmente nas quinas, mas olha como a nossa quina fica bem certinha, tá? Isso aqui é pelo jeito que a gente fez a nossa base. Então, vamos lá. Eu vou fazer só mais um pouquinho aqui pra vocês e daí eu vou cortar o vídeo pra mostrar a finalização dessa primeira fileira. Então, a gente vai fazendo, tá? É ponto baixo normal, a gente já aprendeu, por isso que eu achei legal mostrar primeiro os pontos pra vocês verem. Vou fazer só um mostrando de assim, ó. Então, entrou nas duas, puxou e fez o ponto baixo. Mas olha a diferença que vai dando no trabalho quando você não faz na base, olha, vai ficando até meio torto, porque a sua mão vai batendo. Mas aí, você só desce aqui de novo, ajusta, ó, deixa ele bem retinho pra cima e continua, tá bom? Então, vamos lá, chegamos aqui no final, olha como que fica. Aqui a gente tem o nosso primeiro ponto, né? Esse aqui é aquele ponto que a gente subiu e esse foi o primeiro ponto. E aqui o nosso último ponto da fileira, tá? Então, agora a gente vai, como que a gente fecha essa fileira para subir a segunda fileira de pontos baixos? A gente vai pegar a nossa agulha de dentro para fora agora nesse primeiro ponto, tá? E aqui é bem importante que vocês prestem atenção, porque, ó, esse aqui foi aquele primeiro pontinho que a gente só puxou pra frente, lembra? Não chegou a ser um ponto baixo. Então, esse ponto aqui a gente não vai entrar com a agulha, a gente vai entrar com esse aqui, que é o primeiro em cima, ó. Você pode até olhar assim, ó, o primeiro em cima do pontinho bem retinho. Então, é essa primeira correntinha aqui que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai pegar a nossa agulha de dentro pra fora, colocar aqui e puxar. Aqui você pode deixar uma sobrinha na sua argolinha aqui, na sua correntinha, e aí você vai puxar ela pra trás. Aqui você pode deixar bem firminho, assim, bem ajustado, porque ele vai dar uma soltadinha depois, tá? Então, aqui a gente puxou pra trás, tá com a nossa correntinha lá atrás. E agora,
Agora, a gente vai ter que começar os nossos pontos centrados, tá? E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. O nosso ponto centrado nada mais é do que entrar no centro de cada ponto. E como que a gente faz isso? Quando a gente olha atrás do nosso trabalho, olha, a gente tem duas perninhas e um furinho aqui bem no centro do nosso ponto, tá? Eu vou mostrar aqui bem pertinho pra vocês, ó. Duas fileirinhas, duas perninhas e um centro. É sempre nesse centro que a gente vai entrar, isso é muito importante. No começo, vocês podem colocar a agulha e olhar até se você entrou no centro, tá? Se você tiver dúvida, se você não conseguir sentir com a sua mão, tá? Mas a ideia, então, é assim, ó. A gente vai pegar aqui na frente, no centro do ponto, e confirmar que lá atrás também tá no centro, tá? E aí, a gente vai colocar essa argolinha aqui, essa correntinha na nossa agulha. A gente ajusta o fio na nossa agulha aqui, ó, pra não ficar frouxo, não ficar nada, tá? E aí, aqui a gente pode ajustar, ó, a gente confere aqui se aqui tá na mesma, no mesmo tamanho dos outros pontos e tá. E a gente vai pegar o fio do rolo e trazer pra frente, tá? E aí, a gente vai fazer o ponto normal, como a gente fez na primeira fileira, e seguir o nosso trabalho. Eu vou fazer de novo. Então, a gente tá com nossa correntinha aqui, né, aqui atrás, entrou no meio do ponto, conferiu se tá no meio, colocou a correntinha, ó, a agulha tá aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. A agulha tá aqui, ó, a gente vai só fincar aqui, ó, prender a nossa correntinha na agulha e trazer o fio do rolo pra frente, ele vai ficar assim, que a gente vai dar altura nele, tá? E aí, agora a gente vai continuar sempre pegando no centro. Pega aqui no centro, confere as duas perninhas e faz o nosso ponto baixo. E a gente vai fazer isso até o final, tá? Agora, todas as fileirinhas vão ser assim, então a gente vai fazer a nossa subida do nosso cesto no tamanho que a gente quiser agora, ó. Vamos lá, eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês, só para vocês verem, ó, sempre ajustando, tá? Aqui, como eu já mostrei, eu vou fazer um pouquinho ele na nossa... Meu fio tá todo embolado, gente. Na base reta aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, entrou no centro, conferiu lá atrás que tá no meio, puxou para frente e fez o ponto baixo, tá? Sempre no centro, por isso que ele se chama ponto baixo centrado. Lembrando também que nessa segunda fileira você já pode usar a sua agulha normal, tá? Porque se você trabalhou a primeira fileira com uma agulha maior, aqui na segunda você tem que voltar com a sua agulha normal. Então, você vai fazendo isso até o final. E aí, eu vou voltar aqui só pra gente fazer mais uma vez o fechamento. E aí, você vai poder subir o seu cesto no tanto que você quiser. Então, vamos lá. Terminei aqui a segunda fileira e a gente vai de novo, ó. Deixa uma folguinha aqui nessa corrente. Entra com a agulha de trás pra frente aqui nas duas perninhas. Puxa o fio pra trás, ó. Tá? Aperta um pouquinho aqui. Entrou no centro, ó, conferiu aqui que tá no centro, fincou aqui a nossa correntinha na agulha e puxou pra frente, tá? Quando a gente puxa pra frente, a gente faz um ponto e continua. Espero que vocês tenham gostado. Isso é assim que eu subo os meus cestos, ó, sempre deixando ele bem retinho, tá? E aí, eu vou terminar ele aqui e no final eu mostro, no próximo vídeo, na verdade, eu mostro o acabamento dessa peça pra vocês, tá bom?